Humberto Henrique, Dr. Manuel Sobrinho, Tenente Edson e eu como presidente, né? E o nosso objetivo é fazer um diagnóstico da saúde marinha, né? Levantar todas as questões hoje que estão sendo, estão tendo problemas, que nós estamos tendo muitas reclamações, e depois disso nós vamos apresentar para ver que tipo de situação em que pode o executivo melhorar, né, as condições de saúde da nossa população. E nós estamos aí na fase praticamente final, que é o relatório. Nós já tivemos todos os nossos ofícios respondidos, né, pelo executivo, e nós já estamos preparando o relatório final, só que infelizmente nós tivemos aí uma intercorrência semana passada que nos levou a estar convocando vocês para alguns esclarecimentos em relação, né, principalmente à morte da adolescente, que, segundo informações, decorre aí da falta de ambulâncias do município e por isso que ela chegou a óbito. Então, por esse motivo, na sessão de quinta-feira, né, nós solicitamos, já informamos que estaríamos solicitando a presença de vocês para esclarecimentos à comissão, que realmente nos preocupou bastante, e já tomamos aí essa liberdade de estar convocando vocês, né, em cima da hora. Eu sei, né, das dificuldades também que vocês têm, dos afazeres, mas eu agradeço, por isso nós agradecemos aqui a presença de vocês para estar esclarecendo, e nós também podemos dar uma resposta à população, que é isso que eles estão nos cobrando, certo? Então, eu não sei como que a gente poderia estar, né, quem poderia estar falando primeiro. Eu gostaria de apresentar, né, a Sâmara, diretora da UPA Zona Sul, a Marli Regina, diretora-geral da Secretaria de Saúde, a Vanessa, diretora do Hospital Municipal, a Sandra é diretora de Promoção e Assistência à Saúde, o doutor Enio é o médico do SAMU, que estava, né, estava responsável aí porque o coronel Eduardo, ele está de férias, então ele deixou o doutor Enio como referência. E o doutor Ricardo Kleps, que é o coordenador clínico do Hospital Municipal, né? Então, eu não sei se a gente poderia dar primeiro a palavra para vocês, em relação, né, acho que pontual, né, ao óbito da adolescente. Não sei o que vocês poderiam estar iniciando, né? Em relação a isso, depois a gente passa a palavra para vocês. Você foi contemplado, doutor Hélio. Pois não. Meu nome é Ricardo, eu sou diretor técnico do Hospital Municipal. No dia do óbito da paciente, eu estava dentro da UTI, da sala de emergência da UPA Zona Sul, e quando já cheguei lá, todo dia eu faço a rotina de ver os doentes da sala de emergência. Quando eu cheguei, o médico que estava de plantão, o Dr. Fernando Dutra, me falou do estado grave da paciente desde o momento em que ele pegou o plantão. E de manhã cedo eu tinha conversado com o Dr. Ayrton, que estava de plantão, e o mesmo falou da gravidade. Eu fiquei junto com o Dr. Fernando praticamente até a hora do óbito da paciente. Praticamente foi os últimos momentos dela. Eu sou Enio Molina, sou médico, coordenador médico do SAMU. Vou falar do tocante das ambulâncias. Inclusive também fui ver a paciente no dia do falecimento dela. Mas ocorre que no dia anterior, que ela entrou em ventilação mecânica, foi solicitada a transferência para Santa Casa e deu vaga na UTI, ela estava muito instável. Se tratava de uma paciente grave e para se fazer transporte e vai prejudicar mais o doente, existe uma norma no transporte pré-hospitalar que a gente prefere deixar no lugar onde tenha condições, até poder fazer um transporte seguro, porque pegar e levar de qualquer jeito, a certeza de mais dano ao paciente.
E por 3 vezes nossa equipe diagnosticou que ela não tinha condições de transporte. Na hora do falecimento, a nossa equipe estava lá para fazer o transporte, ia tentar fazer de qualquer maneira, mas era instável mesmo. Tanto é que a nossa ambulância estava lá na frente. E o quadro foi esse. Tinha uma suspeita também de H1N1, que o resultado já chegou e não é. Ela não tinha a doença de H1N1, nem ela nem a mãe que estava internada. E foi um resumo do que aconteceu lá pelo SAMU. Qual que era o diagnóstico dela? Ela fez uma insuficiência respiratória por uma pneumonia. Como ela entrou? Como ela chegou? Nossa. A respeito de como ela chegou, como ela evoluiu, né? O dia que ela chegou, o horário que ela chegou, Ela deu entrada dia 7/2, às 10 horas da manhã, aos meus cuidados, deu entrada com a mãe, tanto ela quanto a mãe apresentavam uma tosse bem importante. Eu peguei a ficha dela em mãos, após a primeira avaliação, levei para o Dr. Ayrton Piazza, mostrei o raio-x, que tinha uma imagem realmente de uma pneumonia. Ele já internou a paciente, nós entramos na mesma hora, já com o nosso protocolo de pneumonia. Às 23 horas do mesmo dia, a paciente, à tarde, ela apresentou uma crise de broncoespasmo, que é falta de ar intensa. Ela foi encaminhada para a sala de emergência, aos cuidados do Dr. Evandro. Às 11 horas da noite, dentro da sala de emergência, ela fez uma insuficiência respiratória aguda e já foi entubada, aos cuidados do Dr. Ricardo Correia. No dia 8, o doutor que estava de plantão, o Dr. Nelson Monarim, por se tratar de uma síndrome respiratória aguda grave, entrou com o protocolo do Tamiflu, mesmo a gente não tendo, né, a coleta do SUAB. Então foi... Samara, é interessante você explicar para eles o que seria o protocolo, né? O protocolo da pneumonia. Isso. O protocolo da pneumonia é um protocolo instituído dentro do Hospital Municipal, que a UPA carrega com ela também, instalado pelo infectologista Dr. Luiz Jorge. Lá nós temos os antibióticos, temos coleta de exames também para acompanhar esse quadro. É importante ressaltar que a paciente já chegou muito instável para a gente. Era uma paciente especial, portadora de paralisia cerebral, atrofiada, com dificuldade respiratória, já fazia acompanhamento em Curitiba, onde a família relata que eles foram para Curitiba, aí eles foram até a praia, aí a mãe, o irmãozinho que ficou internado no hospital e a menina começou a se sentir mal. Eles desceram de carro e já nos procuraram. Então todo o atendimento foi feito o mais rápido possível, com todo o carinho e atenção possível que a gente procura dispensar para todos os nossos pacientes. Então, depois que ela foi para a sala de emergência, no dia 9, o Dr. Monarim chegou de manhã, entrou com o protocolo de H1N1. Pacientes que estão entubados em síndrome respiratória aguda, grave, desde que nos prove o contrário, a gente entra com o Tamiflu, que é o protocolo da 15ª da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. O doutor entrou com o Tamiflu e mais as medicações que ela já estava fazendo uso, que eram os outros antibióticos. Pela gravidade do raio-x, ele alterou, mudou o antibiótico para um antibiótico mais forte, que é a ceftriaxona e clindamicina, e manteve a paciente em observação para aguardar uma melhora. Fez a coleta de rotina de exames, tudo como manda o protocolo. Ao colher o SUAB, né, essa paciente e entrar com Tamiflu, a gente já considera como sendo, que igual o Dr. Lene falou, como sendo uma suspeita de H1N1. Saiu uma vaga para essa adolescente no período da noite. O SAMU chegou no dia 8 para transportar essa adolescente. Dia 8, a primeira vaga, para o Hospital Memorial. Para o Hospital Memorial. O médico regulador, o médico transportador chegou, viu que a paciente estava com Tamiflu e nos solicitou que nós fizéssemos um novo contato no Hospital Memorial, para avisar que era um isolamento, porque o paciente, quando é suspeita de H1N1, é uma doença infecto-contagiosa, eu não posso colocar ele junto com outros pacientes. Então, ele precisa de um leito especial de UTI. Eu sei que é complexo entender, mas eu não posso expor aqueles que já estão doentes, debilitados,
Aí a gente o enfermeiro Rodrigo fez o contato com o SAMU, fez o contato com a Central de Vagas. A Central de Vagas notificou o Hospital Memorial e o Hospital Memorial falou que não tinha mais condições de receber essa adolescente porque eles não tinham leito de isolamento. Conclusão. A vaga do Hospital Memorial foi cancelada, o SAMU retornou à base e nós ficamos aguardando uma nova vaga dentro das condições que a paciente podia esperar. Em toda a evolução, se a gente pegar o prontuário, for ler e estudar, todas as evoluções médicas estão que a paciente está hemodinamicamente instável. Era uma paciente grave, gravíssima. Era uma paciente que podia desestabilizar em qualquer momento. Era uma paciente que exigia cuidados, não eram nem intensivos, eram críticos, cuidados críticos. No dia 9, à noite, saiu a vaga da paciente para a Santa Casa, né, que foi no domingo à noite. Essa vaga saiu, a minha equipe me ligou, era por volta das 8 horas da noite, avisando que o SAMU ia demorar, que estava com dificuldade com as ambulâncias. Eu fiz contato com o Dr. Ranieri, pessoalmente, liguei do meu celular para ele. O Dr. Ranieri falou assim: Samra, eu estou com uma ambulância, a paciente está bem assistida, eu já conversei com a doutora, assim que eu puder, eu posso fazer esse transporte, só que o que eu estou temerário, né? É um transporte um pouco temerário, porque a paciente pode se desestabilizar durante esse transporte, e um transporte que ia demorar 20 minutos pode demorar 40, uma hora, porque até ele estabilizar, ele não tem como, não sei se vocês conhecem como que é feito esse transporte do SAMU, o doutor N pode dar maiores informações, mas essa ambulância, ela tem que, a equipe toda tem que estar envolvida, então normalmente eles param a ambulância e fazem um atendimento dentro da ambulância mesmo, né? Então isso poderia acontecer, realmente, era uma paciente muito grave. Vou falar como funciona o transporte. Essa paciente estava usando uma droga desde o início que se chama noradrenalina. Para se fazer um transporte, a gente pega todas essas drogas que estão nela e bota na máquina e vai carregando. Existe uma interrupção dessas drogas no meio do trajeto. Esse tipo de interrupção pode ser fatal para uma paciente. Noradrenalina é um medicamento para que mantenha um nível de pressão aceitável para se manter viva uma paciente. Se existisse, interrompesse essa droga, não tem como ficar vivo, a pessoa vai óbito. E tem que salientar também que na portaria de lançamento da UPA, é enviado para todas as UPAs do país uma sala de recuperação, né? Uma sala de emergência. Essa sala de estabilização, essa sala é como se fosse uma unidade de terapia intensiva. Estando lá na sala de estabilização, ou dentro de uma unidade de terapia intensiva, ela estaria sendo cuidada com os mesmos cuidados que seria. E, infelizmente, era um caso muito grave. É importante colocar isso que o doutor N falou, porque quando o paciente ele está em choque, né, que no caso da paciente, você perguntou do diagnóstico, o diagnóstico dela era broncopneumonia ou pneumonia, choque séptico, investigando uma sepse pulmonar, né, o foco pulmonar. Os exames dela vinham apresentando piora, né, e o quadro também não mostrava uma melhora. No entanto, é importante colocar que essas drogas vasoativas, elas são infundidas com uma bomba de infusão, né? E aí, conforme o paciente vai piorando, a gente vai aumentando a quantidade que a gente vai infundindo por minuto. Quando a paciente foi a óbito, ela já estava em torno de 50 ml hora. Em níveis aceitáveis, assim, um paciente que faz cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia extensa, são 15 ml hora. Então, era uma paciente que realmente já estava muito instável, uma paciente crítica. Então, foi solicitada essa transferência, o Dr. Ranieri falou que era um transporte temerário e que ele aguardaria uma resposta, inclusive ele já tinha feito contato com o Dr. Nardi, aguardaria uma resposta para o Dr. Nardi encaminhar uma outra ambulância para a gente fazer o transporte da adolescente. Eu disponibilizei a minha equipe, porque nós, o SAMU, nós todos representamos a prefeitura, né? Então, nós somos uma equipe só. O que ele precisa, eu estou à disposição, e o que ele precisa, eu também estou à disposição. Quero deixar bem claro isso, que nós somos parceiros, né? Não existe preferência de serviço, nós estamos aqui para salvar vidas e cuidar bem da população. O que aconteceu foi uma fatalidade, realmente.
né? Então, no dia 10, o SAMU compareceu ao serviço no período da manhã, quando a paciente estava aos cuidados do Dr. Ayrton Piazza. A paciente foi ser transferida da cama para a maca do SAMU e ela sofreu uma parada respiratória. Foi reanimada, foi trocado o tubo, foi feito tudo que a gente podia. A paciente foi ressuscitada. Foi ressuscitada, só que a transferência foi... o doutor cancelou a transferência pela instabilidade da paciente, né? A gente não poderia correr o risco de uma paciente sofrer uma outra parada cardíaca. Foi isso que aconteceu. Aí, perguntas, uma perguntas? No dia 7/2, ela chegou às 10 horas com um quadro de Pneumonia. E aí vocês já pediram já diagnosticou que precisaria de uma UTI? No momento, ela não precisava de UTI. Quando foi 3 horas da tarde, senhor vereador, ela evoluiu com broncoespasmo, que é uma falta de ar exacerbada. Aí ela foi encaminhada para a sala de emergência. A partir do momento que ela entrou dentro da sala de emergência, cabe ao médico que está de plantão avaliar se a gente vai fazer o cadastro para a UTI ou se vai manter clínica médica. A partir do momento que ela foi entubada, eu posso lhe garantir que o cadastro é de UTI, que foi às 23 horas do dia 7. E aí só surgiu uma vaga? Surgiu uma vaga no dia 8 para o memorial, mas a paciente entrou em isolamento porque entrou com o protocolo do Tamiflu e eles não tinham condições de receber para não expor os outros pacientes que estavam lá. E só saiu na Santa Casa no domingo à noite? Isso. Não tinha ambulância? Isso. Não, ambulância tinha. Não tinha. Não, tinha ambulância. Pode porque pelas condições. Porque ele achou que a ambulância não estava... Não, ele falou que ia aguardar uma resposta, né, se ia conseguir uma outra ambulância. Porque essa ambulância... Não, essa ambulância atendia perfeitamente as nossas necessidades, que era uma ambulância avançada que ele falou que tinha. O que é uma ambulância avançada? Ambulância avançada é uma ambulância ASA 3 que tem todo o equipamento para você fazer uma reanimação. Né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Desfibrilador, aspirador, porque ele tinha só essa ambulância no momento disponível para fazer o transporte. Um transporte desse leva aproximadamente 2 a 3 horas. Essa ambulância, como ela tinha a suspeita do H1N1, eu tenho que, além de fazer o transporte levar 2 horas, eu tenho que tirar ela, fazer uma desinfecção. O que aconteceria? Se eu tirasse essa ambulância, ficasse 4 horas fora, Maringá ficaria sem médico. Então a gente trouxe outra ambulância de suporte avançado para poder fazer o transporte. Mas isso só no outro dia? Não, no mesmo dia. Teve condições de tudo isso, só que ele, na hora que foi pedido que saiu a vaga, ele disse, eu estou esperando a outra ambulância para poder a gente já sair e agilizar. Isso foi questão de 1 hora, 30 minutos. Não, mas aí não aconteceu. Ela não tinha condições de transporte. Eles avaliaram e viram que ela não tinha condição de transporte. O SAMU foi 3 vezes lá fazer o transporte. A primeira vez foi do memorial, a segunda vez foi lá, chegou lá, não dá para levar. Assim, vocês têm tudo isso registrado? Claro. No prontuário dela. E tem no SAMU também. No SAMU também. Todo o deslocamento das E a viaturas. questão aí que foi veiculada em relação à falta de ambulância. Ai, perdão. Só andar lá. Perguntar. Eu faço plantão 24 anos no hospital de Grande Porte. E quando o paciente chega grave, lá do pronto-socorro, nem no espaço dentro do hospital, a gente não transfere enquanto estiver estabilizado. Nem que eu fique com o paciente 3, 4 horas, a gente vaga na UTI, mas se esse transporte dali, da sala de emergência até a UTI, pode comprometer o estado geral do paciente, a gente segura e o plantonista muitas vezes o plantonista da UTI, ele só aceita lá quando ele vem e vai junto. Agora, transferir uma paciente com droga vasoativa, me parece que ela adolescente, ela tinha paralisia cerebral. Geralmente esse paciente tem, a imunidade é quase zero. É muito complicado transportar um paciente desse para outro hospital.
é preferível, e mais com a equipe, por exemplo, o Ayrton Piazza eu conheço, é cirurgião cardíaco, tem muita experiência, muita bagagem, é um dos grandes colegas que nós temos em emergência. É preferível, sendo uma parenta minha, eu preferia que ela ficasse na UPA, sendo assistida lá, do que arriscar. Não tem como transportar uma paciente. Isso inclusive, isso é protocolo, né? Não se transporta uma paciente numa situação dessa, porque você, só no manuseio ali de retirar para a ambulância e tal, ela vai ter uma parada mesmo, e a morte é quase certa. Ela morreu dia 10 que horas? Hoje nós poderíamos estar conversando e ela ter falecido dentro da minha ambulância. E eu não tenho como explicar. Com certeza. E é interessante também, né, assim, vocês explicarem como que é a UPA, né? Porque existe uma sala lá dentro de emergência que é uma UTI, não é verdade? A UPA é uma unidade de pronto atendimento. Hoje nós atendemos, temos 4 leitos de sala de emergência, que é como se fosse uma UTI, na verdade é uma UTI com cuidados de UTI, e temos 21 leitos para internação, para guardar vagas, e mais os 10 leitos de pediatria. Por que a gente tem que transferir um paciente já que está dentro de uma UTI? Porque eu sou uma unidade de porta aberta, eu recebo a demanda do SAMU, recebo a demanda espontânea, então eu preciso ter leitos lá dentro para receber isso, ter rotatividade, poder atender bem a população. Então o que acontece? Os pacientes chegam, todos eles são cadastrados na central de vagas de Maringá, tanto para a clínica médica, aqueles pacientes que não precisam de UTI, pneumonia, infecção do trato urinário, enfim. E os pacientes de UTI também são cadastrados. Aí nós ficamos aguardando a vaga via central de leitos. O ideal é que esse paciente ficasse 24 horas, mas isso não acontece. O paciente fica mais tempo. E nem por isso a gente deixa de atender o paciente com dignidade. E a sala de emergência tem médico 24 horas, a equipe é treinada também. Tem. Você tem que girar a vaga, mas, por exemplo, qual a diferença dela estar na UPA no Hospital Memorial? Com relação aos cuidados? Nenhuma. A paciente, assim, eu acredito que a paciente recebeu um atendimento que ela receberia em qualquer outro hospital. No Hospital Maringá, no Hospital Paraná, no Sírio-Libanês, em qualquer outro local que ela estivesse, ela estava muito bem assistida. Muito bem mesmo. Pois não. Essa questão da ambulância, no dia 8 saiu do memorial. Isso, dia 8. O pessoal teve lá, mas foi. Como o memorial Não tinha vaga de isolamento, porque quando a gente entra dentro de uma UTI, vereador, normalmente a gente tem os leitos de isolamento, que ficam separados, e os outros leitos. Lá na UPA a gente faz isolamento por corte, a gente faz o isolamento, deixa o leito separado, vamos dizer assim. Aí no dia 9 saiu para Santa Casa. Dia 9 à noite saiu para Santa Casa. Isso, e está com providência na outra. Quanto tempo veio a outra? O SAMU é composto por 4 unidades básicas e uma unidade de suporte avançado. É bom deixar claro, professor, para você entender, porque o que saiu, e a gente quer esclarecer, tinha uma única ambulância funcionando. Então é bom que o senhor Antes de você começar a explicar isso, eu queria que você explicasse assim, pelo Ministério da Saúde, o que Maringá tem que ter em relação ao número de habitantes. Né, que, por exemplo, pelo que a gente sabe, a UPA é responsabilidade do Ministério da Saúde. As ambulâncias, quem tem que providenciar, na verdade, é o governo federal. Não, só para explicar, e daí como que estava na época. Vai, na hora. Então, o SAMU ele é composto para a cidade de Maringá. Para cada 100 mil habitantes é liberado uma ambulância. Então, aqui Maringá foi cotado na época do SAMU como 400 mil habitantes. Foram 4 unidades de suporte básico e uma unidade de suporte avançado. Porque na portaria 2048 diz assim, cada 450 mil habitantes haverá uma unidade de suporte avançado. O que acontece daí? Hoje, o SAMU possui 11 viaturas. Uma para carregar materiais que eles levam no hospital e está sujo, e outra viatura para outra de suporte avançado e o resto todas as unidades básicas de saúde, unidades de suporte básico.
preocupação de pegar outra viatura era no tocante do tempo que ficaríamos outro, porque nós usaríamos a unidade de suporte avançado. Isso. Então tinha outras ambulâncias. Tinha outras, mas assim, para essa menina em questão, precisaríamos ter outra, porque essa só viatura ficaria inutilizada. Se precisasse para uma outra ocorrência não teria. Então a gente pegou, trouxe outra e tentou fazer o Quanto que transporte. foi o tempo da outra? 1 hora, acredito eu. Mesma noite no domingo. Mesma noite no domingo. Mas daí Não acabou teve não condições. transportando porque o médico verificou que Plantonista da UPA. Da UPA. Olha, tá usando isso. Aí nosso outro plantonista, que é o médico intervencionista, ele chega lá, realmente está grave. Enio, não tá, que não é. sai o som, mas a suporte avançado, ele é utilizado para que tipo de problema? No trauma, no acidente das pessoas graves e aonde existe transporte, você, para a unidade de terapia intensiva, você carrega com a unidade de suporte avançado. Que a unidade de suporte avançado significa que é uma UTI móvel. Então ali, essa UTI móvel tem um médico, uma enfermeira e um motorista. Nas unidades de suporte básico, tem um técnico de enfermagem e um motorista. E equipamentos básicos de enfermagem, não tem nada assim para se fazer. E no outro dia, que horas que a ambulância foi para fazer transferência? Eram 9h30, 10 horas. Mas aí, porque aí ela já estava com o quadro melhor para ser transferida? Ela fez uma parada cardiorrespiratória na hora de tirar da Não, doutor Ricardo, mas veja, no domingo à noite não poderia transferir porque o médico intervencionista achou que não teria condições. E no outro dia, qual foi a decisão de se transferir? Porque no momento que ia levar ela para a ambulância, ele deu a parada. Na verdade, existe uma... Mudou o quadro? Não. O quadro continuava grave, tanto é que a instabilidade mostrou. Só de tirar da cama para a maca, já deu uma parada. Mas a ansiedade nossa é muito grande. E é grande, porque no momento nós tínhamos 6 doentes, onde cabe 4. E sempre que sobe um leito para a gente, queira ou não queira, dar conforto para outros doentes, também ajuda. Né? Então isso nos aflige demais. E não houve uma estabilização que pudesse. E queria ressaltar que as UPAs, existem essas salas de emergência como salas de estabilização dos doentes da cidade, para até encontrar um lugar adequado para ser atendido. Então, muitas vezes o doente fica rodando com a SAMU, com o SAMU com a avançada, sem ter lugar para levar. Então, leva-se para a UPA, que tem todas as condições de atender qualquer doente grave, né? Até infartados, né? E dar uma estabilização no quadro. Infelizmente, não é todos que conseguem uma estabilização. Quando você pega uma noradrenalina, quando você começa a ter drogas vasoativas para manter a pessoa viva, até conseguir a estabilização é muito difícil. Vai 7, 10, 15 dias. Né? Quando você tem que induzir medicações, como induzir coma, é muito complicado você conseguir estabilização. Infelizmente, essa paciente, já por ser especial, já era difícil, né? por ser especial. Isso fez se desenrolar. Entendo da preocupação dentro do horário de ambulância, de ter ambulância. O que chegou para a gente, até para o companheiro vereador, é que a família ligou para esse vereador e que não tinha ambulância para ser transportada para a UTI. Essa foi o que a gente queria. Eu conversei com o vereador, posterior, quando foi a êxito, né? E já tinha indicado para ele, olha, é impossível. Tanto é que o desenvolvimento do caso foi como seria em qualquer outro lugar. Quer dizer, resumindo a opinião de vocês, não foi por falta de estrutura de ambulância que deixou de você tirar 45 e meia hora uma droga dessa e deixar 2 minutos, 3 minutos fechado, imagina,
Poderia morrer na ambulância. 3 minutos fechado, era só de transportar, que é questão de 10, 15 segundos, você fechar e colocar, você Já vai deu. voltar. Tenente. Eu acho que foi muito importante a presença de vocês aqui, porque esses dias a gente ouviu algumas coisas, algumas barbaridades, né? Pessoas, com toda sinceridade, eu acho que a gente tem que tratar a vida do ser humano um pouco mais de carinho, né? E, infelizmente fizeram-se alguma situação em torno disso, que hoje ouvindo vocês falar aqui, realmente a gente precisa ouvir mesmo os dois lados para ter uma conclusão das coisas certas. Porque o que foi pregado para a gente aqui, eu me senti vergonhado, né, de ouvir o que a gente ouviu. E a gente vê que as coisas não é bem desse jeito. Então, quero agradecer mesmo a presença de vocês. Pelo menos vocês conseguiram mostrar para a gente o outro lado dessa situação, que não é só o que as pessoas vendem, que a pessoa vende aquilo que interessa. Né? E não deve ser, a gente tem que ser justo naquilo que a gente prega, que as outras pessoas estão ouvindo aquilo que a gente está falando. Então, eu acho que assim foi importante ouvir também a palavra do Dr. Manuel, que é, né, sem comentário exatamente sobre isso. Isso é muito importante, ouvir vocês e o Dr. Manuel. Não, eu assim, sabe, eu vi algumas coisas durante esse período aí que me deixou muito chateado, uma situação muito desagradável, e quero parabenizar a Carmen por ter convidado vocês a vir aqui para nos esclarecer certas situações, né? A gente não entende nada dessa situação, e depois agradecer ao Dr. Manuel de também abrir mais, né, o nosso leque em torno disso. E eu até gostaria de pedir desculpa, porque o que falaram, por exemplo, em relação da saúde nessa última semana, a gente sabe dos problemas, mas eu, ouvindo vocês falar e vendo realmente a situação que aconteceu, temos que repensar um pouco aquilo que foi tudo falado, né, na tribuna, por aí tudo, dizendo que com vocês certeza, vereador Chico Caiano, a gente assim, que trabalha na área da saúde, o doutor Manuel já trabalhou com a gente há tantos anos, está ali na luta, então a gente fica muito aborrecida mesmo de ouvir, né? E assim, o que é justo, eu sempre comento com a Carmen. Oposição, eu acho que tem que existir sim, mas tem que ouvir, tem que ser uma coisa justa. Não só estar ali para ver o lado negro, para colocar uma situação que realmente não é verdadeira. Né? Então eu acho importante mesmo, está chamando e está esclarecendo. A questão do... Eu respeito muito as pessoas leigas, porque eles realmente não entendem, mas eu sempre estou explicando que não é bem assim. E a gente escuta... Nós também, né, doutor? No dia a dia ali, a gente escuta a todo momento e procura. A gente entende a questão de ser leigo. A gente entende e procura estar conversando. Mas sai cada coisa assim que é... Eu que estou 24 horas no batente, eu faço plantão ainda, eu faço 2 plantões toda sexta-noite, todo domingo, e no hospital, que olha toda hora, está chegando de tudo, a gente escuta muito. Por outro lado, se a gente tem equilíbrio de conversar com as pessoas leigas, eles também entendem. Agora a ansiedade é muito grande. A pessoa que é leiga, eu fico me colocando no lugar da pessoa que não entende nada de medicina e acontece um fato desse. Por exemplo, uma menina dessa, ela tem tudo para pegar um H1N1 e não ter sucesso. Com paralisia cerebral, com a idade, que é uma idade bem vulnerável, é a pessoa de mais risco que existe. E, infelizmente, a medicina ainda não faz milagre. Bom, eu realmente, assim, me preocupei bastante, tanto que eu havia comentado com eles que a gente já tinha reunido, né? A Sâmara, a Marli Regina, a Sandra e a Vanessa. Nós já, né, assim que eu ouvi o comentário, eu falei, não, eu preciso saber, porque realmente, vereador, eu sei que cada um dessa equipe aqui é completamente comprometido, e é o que o doutor Ricardo falou, né? Sempre pensando no conforto, né, no bem-estar e tentando melhorar mesmo a qualidade de saúde da nossa população. Mas por isso eu queria agradecer que em tempo recorde, né, na sexta-feira, inclusive hoje eu assinei o ofício, porque eu não estava aqui na sexta-feira, e hoje é que nós entregamos o ofício para eles, né, e assim, eles vieram aqui,
e se dispuseram a estar explicando e esclarecendo para a gente. Eu acho que é bastante interessante. Acho que, inclusive, assim, depois que a gente terminar os trabalhos, era interessante manter uma comissão dessa, sabe, para estar realmente dando uma resposta para a população, que é o que a Sandra falou, né? A gente que fica, eu estou dos dois lados, né? Mas assim, quando você se dedica bastante, você fica triste de ouvir, né, o que está acontecendo, as pessoas falarem sem terem conhecimento. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta aqui em relação às ambulâncias, né? As 3 ambulâncias, e também houveram comentários em relação às ambulâncias, por que aquelas 3 ambulâncias, né, que o secretário, junto com o prefeito, eles conseguiram do Ministério da Saúde também, além, né, doutora, das que né, seriam aí interessantes para Maringá, né? Eu gostaria que você explicasse, que você que acompanhou, você sabe em relação, né, a todos os problemas das ambulâncias, que às vezes a gente não entende porque as ambulâncias baixam tanto, porque elas vão tanto para a oficina, né? Então eu queria que você desse uma rápida... Só para fazer um comentário também, né? Fala da Sandra, existem questões, Sandra, que eu até acho que de repente há algumas injustiças. Acho que existem outras situações que tem que se debater e tem que se cobrar, porque senão a coisa não acontece. Né? Essa questão das ambulâncias mesmo, que nos chegou é que só tinha uma ambulância, não que era uma única avançada. Agora, por quê? Nós já vimos vários históricos, e isso nós fomos lá. E é objeto de estudo, né? Nossa. Nós que tinha de fato uma única ambulância, não era nem para atender o SAMU, atender denúncia dos próprios trabalhadores do SAMU. Então isso acontece também. Né? Desses problemas de não ter ambulância funcionando. E daí só fazer esse comentário, mas você poder fazer também uma gente, antes de você começar, a gente queria agradecer aqui a presença do vereador Marilson, né? O Ricardo acho que tem que sair. Sempre atento. Ricardo, fica à vontade, obrigada, tá, por você ter vindo. Obrigado. Colaborou bastante, obrigada, viu? Obrigada, Carmen. Inicialmente também eu quero fazer um agradecimento em nome de toda a nossa equipe também, em nome do Dr. Nardi, que deu despacho hoje no seu pedido, Carmen, lá também de última hora, pedindo que toda a equipe estivesse aqui para responder a todos os vereadores, qualquer pergunta que vocês fizessem, sempre no intuito de que todos nós, acredito que vereadores e poder público, não é, Prefeitura e Secretaria de Saúde, estamos à disposição para esclarecer a população. Então é importante a gente sempre lembrar, né, vereador, que nós estamos tratando com vidas, seres humanos. Ela se foi, mas a mãe ficou, o pai ficou, o irmãozinho ficou. Então é esse o respeito que nós temos que ter, e aí eu quero parabenizar todos vocês pela seriedade que vocês estão levando essa comissão e a vontade e a responsabilidade de nos ouvir. E agora eu gostaria que essa mesma seriedade que vocês estão tendo nesse momento fosse para a tribuna também, na hora que vocês puderem, na sessão, esclarecer o que vocês ouviram aqui, esclarecer o que é real verdade, inclusive com as palavras do Dr. Manuel, nosso grande colaborador aí na saúde também, não é, que entende bem disso, para que a população também saiba que se ouviu algumas críticas, então os esclarecimentos. Com relação à ambulância, a gente ouviu muito comentários, e inclusive eu também fui acionada domingo à noite, estava lá em São Paulo, vindo para cá do aeroporto, meu telefone que a prefeitura me dá para usar só faz ligações aqui dentro, liguei do meu particular, várias vezes para cá, liguei no SAMU, liguei na prefeitura, falando para tentar realmente entender o que estava acontecendo, e eram 2 básicas, nossa, vereador, que no final de semana baixou. Isso é normal, eu até ainda comentei com uma menina repórter na segunda-feira, quem de nós não teve um carro que estragou no sábado e domingo, e quem de nós achou uma oficina à disposição para arrumar nosso carro? Então foram 2, e aí imediatamente na segunda de manhã, que é o meu papel, se a Carmen tem acompanhado muito, eu até fiz questão de, já passei tudo ali, tá, vereadores, mas de trazer todos os bilhetinhos de todas as minhas ligações segunda-feira, com o nome dos mecânicos, do funcionário, do dono da empresa. Eu ligo para as oficinas, eu vou atrás dos mecânicos, eu converso com o dono da empresa. E uma coisa muito bonita, eu conversei com da oficina Cato, fui direto, falei com o seu Hélio, depois falei com o mecânico, e aí quando eu sempre vou conversando, eu coloco para eles essa prioridade nossa. E falo para eles, se tiver o meu carro particular aí, e você mecânico chegar para mim e dizer assim, ó, senhora Marli, tem uma ambulância que entrou na frente, e me explicar a situação, eu prontamente vou entender. Então eu acho que qualquer particular entenderia. E aí falando isso com o mecânico, você pode dar prioridade, eu preciso que até às 11 horas essas 2 saiam daí. E tinha entrado às 7h30 da manhã, 8 horas, estava entrando a nossa ambulância. E aí eu achei uma coisa muito bonita, que é interessante falar para vocês ouvirem também. O mecânico falou a seguinte maneira, a seguinte frase para mim, olha senhora, sempre que entra uma ambulância da saúde aqui,
mesmo sendo da Prefeitura, do SAMU, ou sendo da Unimed, nós damos total preferência, porque eu fico pensando, eu falo para os meus auxiliares mecânicos assim, enquanto essa ambulância está aqui, a minha mãe lá fora pode precisar dela. Cara, eu me arrepiei naquele momento, porque esse é o nosso discurso, essa é a nossa conversa. Então foi uma coisa muito bacana, deu 11 horas da manhã, as duas ambulâncias estavam fora da oficina, de volta já, e nós continuamos com o problema da ambulância 1207, que é uma ambulância também avançada, que ela podia fazer esse mesmo papel e até então ela estava na oficina, e infelizmente nós estamos levantando. Eu ainda não posso dizer claro a vocês, vereadores, se tenho dessa 1207 essa situação. Eu estou esperando o parecer do mecânico, que o mecânico disse para nós que o problema dela foi proposital, que ela está na oficina por problema proposital, palavras do mecânico. Então eu estou pedindo um laudo técnico. Essa peça que precisa para ela leva em torno de 30 dias. Nós estamos aí no 12 dias só, eu acho, ainda falta 20 e poucos dias para virar peça. Então, o que nós fizemos naquele momento de desespero? Autorizado por mim, o doutor Enio concordou e ficou lá para trabalhar essa aqui, porque a peça dela é só na iluminação, na parte de cima. Então, ela não tinha iluminação, não poderia sair à noite. Então, ela voltou para o SAMU para trabalhar durante o dia e à noite ficava encostada até chegar essa peça. Tanto para a gente ter mais ambulâncias para atender. Sobre as ambulâncias novas, qual foi o problema quando disseram, está lá 60 dias, a ambulância nova e ninguém fez nada. Então as ambulâncias chegaram em Maringá dia 20 de dezembro. Você sabe que 23 de dezembro até dia 2 ou 3 de janeiro fecha-se tudo, mas mesmo assim todos os trâmites que dependeram de nós para mandar o termo de doação que chegou de Brasília, mandar ele assinado pelo prefeito para Brasília, nós fizemos de tudo para mandar o mais rápido possível. Foi por fax, depois SEDEX, o prefeito assinou, foi para lá, só voltou para nós em janeiro esse termo de doação, que era o primeiro documento, os vereadores sabem, não se pode pôr um carro público na rua sem o termo de cedência. Veio o termo de doação. A partir do momento que recebemos o termo de doação, o segundo passo é o emplacamento. Em janeiro, eu tenho a tela aqui para passar para vocês, quando ele chegou assinado. Você vai deixar com a gente? Vou deixar. Ele leva a data de novembro, mas ele chegou assinado de volta em janeiro. Que foi em dezembro que nós conseguimos mandar para lá, quando recebemos as ambulâncias. Não podíamos mandar um termo de cedência sem ter objeto, não é? Então tivemos que ter as ambulâncias primeiro, que chegou dia 20, mandamos para lá. Voltou em metade de janeiro. E aí começamos a providência do emplacamento das ambulâncias e depois também a documentação do seguro. E aí o seguro dela, que eu tenho aqui os documentos para deixar com vocês também, é o seguro dela que já tinha sido feito para ela rodar e chegar até aqui, venceu dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro era domingo. Então, na segunda-feira, dia 10, imediatamente o cara estava lá às 7h30 da manhã para fazer o levantamento da empresa Porto Seguro, para liberar ela. Em 2 dias ela estava liberada. Quinta-feira foi a entrega, né, doutor? Quinta-feira tivemos a entrega. Quarta-feira, né? Quarta-feira à tarde. Então, segunda-feira fizeram todo o levantamento, está aqui todos os documentos para vocês, não é? Só um pouquinho, deixa eu segurar os papéis aqui, quando a gente vê, só para entregar para a Carmen, presidente. Então, está aqui os documentos de todos os carros, que tem ali a data do seguro, e aqui o termo de cedência. Então, o que eu queria, encerrando com isso, dizer para vocês, ainda nesse meio tempo, nós tínhamos ainda a cedência da ambulância do Corpo de Bombeiros, que estava na oficina e ela ia ser pintada e tudo imediatamente eles agilizaram para nós também. Ela foi vermelha mesmo do SAMU, para ajudar tudo que precisava. Agora com as 3 novas que estão lá, nós vamos tentar agendar a pintura dela e vai voltar para pintar, porque agora está um pouco mais tranquilo. O SAMU hoje está com 11 ambulâncias, mas nós temos 4 equipes que trabalham, não é? Nós não temos mais servidores, não tem 5, 6, 7. Então são 4 equipes, mas atende muito bem Maringá. 2 ficam no Zona Norte, direto à disposição do Zona Norte, as outras ficam no SAMU, com na verdade uma até na porta praticamente da UPA Zona Sul, para atender, que o SAMU está ali do lado. Então é esse o nosso quadro hoje, e cada vez que uma ambulância vai na oficina, o Vanildo já me liga imediatamente, então esse é meu papel, a gente procurar agilizar para que as ambulâncias saiam quanto antes para poder voltar ao trabalho, né? O SAMU, então, ele é criado para fazer o atendimento pré-hospitalar do município de Maringá. E ele regula todas as empresas pré-hospitalares que existem aqui. Então, dizer que a gente fica sem ambulância é a mesma coisa que dizer que não tem ambulância no Corpo de Bombeiros, que não tem ambulância na Unimed, porque esses órgãos, mesmo sendo particulares, eles têm que fazer a regulação por nós. Porque se acontecer algum... Eu estou levando o doente lá para Santa Casa, a Unimed também está levando. Então, a gente tem que saber que quando ele levou um paciente grave, eu não posso levar outro junto, porque senão não vai ter estrutura para atender no mesmo momento. E nesse meio termo, se a gente precisar de um auxílio da Unimed ou de outras empresas como a própria rodovia Via Par, a gente solicita o auxílio, eles
Como também, quando existe acidente na rodovia, eles ligam para nós. Nós vamos lá, porque acidente na rodovia não é uma ou duas vítimas, é 10. E a gente trabalha nesse sistema. E quando eles atendem pessoas na rodovia que trazem para Maringá, eles ligam para o SAMU e dizem, ó, paciente assim, assim, assado, para onde eu levo? Qual o hospital? E o SAMU regula esse paciente, para a gente ter um retrato do que está acontecendo no atendimento pré-hospitalar. Então, SAMU, 4 ambulâncias, Corpo de Bombeiro, 4. As empresas, cada uma tem 2. Então, nós temos ambulância para poder atender Maringá. Claro, SAMU é só a gente que atende, mas a gente auxilia o Corpo de Bombeiros. Até a gente faz uma divisão bem clara, porque eles têm um ensinamento para atendimento de trauma. Então, o bombeiro, a gente canaliza eles para atender trauma, e nós ficamos atendimento para a parte clínica. Então, a gente tem condições de fazer o atendimento e bem. Então, nós estamos hoje com 11 ambulâncias. Quantas avançadas? Duas avançadas. E tem outra coisa também, a gente faz 150 atendimentos por dia. E é bastante, a gente quer todo o sistema. Tá? Então, no dia que nós fomos tentar transportar, que a menina veio a falecer, até as 9h30 da manhã tinha entrado 30 ocorrências para nós. E às vezes, não havia ambulância lá, significa dizer que parece que está sem ambulância, mas tem, e tem muito atendimento. Vocês querem falar? Então, esse atendimento de segunda de manhã, que, como o doutor acabou de dizer, foram 20 ocorrências, a gente viu, de repente, aí até na imprensa, algumas pessoas como é que se deturparem a situação, dizendo da gravidade, enfim, não tinha gravidade de falta, porque estavam lá as 2 ambulâncias. O que teve, infelizmente, que eu recebi essa semana, o retorno, hoje de manhã, o retorno do SAMU, foi alguns funcionários que se negaram a atender a população de Maringá, isso é importante os vereadores saber, se negaram a entrar naquelas 2 ambulâncias que a Secretaria de Saúde colocou lá, até às 11 da manhã para sair as outras oficinas. Tá, vereadores? Isso é lamentável. 2 funcionários condutores de veículos do SAMU disseram, nessa ambulância branca, eles usaram esse termo, essa ambulância branca eu não entro. E aí o doutor Enio, ele ainda chegou a dizer, porque tem isso, o doutor Enio entrou junto, deu uma volta com ele dentro da ambulância no quarteirão, para ver que ela estava funcionando 100%, não tinha problema nenhum. Na parte, depois que se saiu mais ou menos perto das 11 horas da manhã, continuaram falando. Então eu pedi por CI para que o Vanildo, porque o coronel não está, me informe o nome dos 2 funcionários e estou mandando para o DRH para as providências cabíveis. Então eu acho isso inadmissível, eu já fiz essa comparação, a menina do Cismar estava lá e eu fiz questão de conversar com ela e dizer isso para ela. É como se eu tivesse uma determinação para resolver e atender e dizer eu não vou. Não é, doutor? É demissão por justa causa. Eu estou me negando. E lá mais ainda porque vai socorrer pessoas, socorrer vida, atender pessoas. Então nós estamos levantando isso certinho e encaminhando para o RH, tá? Marli, aqui você passou o certificado, da dia 16 de janeiro já estava emplacado. Isso, mas o seguro, o vencimento do seguro... 19/2, quer dizer, daria para estar sendo usado e depois já ir fazendo a renovação. Não, o termo de cedência não havia chegado nessa data do emplacamento dela ainda, não estava em... Ele está com a data de... protocolar dia 13 de janeiro. A nossa ida para lá assinado, para ele ter que retornar para cá. Esse não é o protocolo do Ministério da Saúde. Esse é o protocolo do município encaminhando urgente para lá, para as assinaturas lá de Brasília. Não, mas está dando a entender que o requerente foi o Ministério da Saúde no dia 13 de janeiro, o município protocolou. Entendeu? O município protocolou e aqui, ó. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, supraqualificado e respeitosamente da excelência e requerer para que se determine a repartição competente dessa prefeitura que lhes peça. Ofício 06, assunto ambulância de crise do Ministério da Saúde, doados por termo de doação ou encargos ao donatário, receberia correio e tal. Está dando a entender aqui que é dia 13, veio para cá, de janeiro, já não veio para cá, foi a nossa cedência, a nossa ida para lá com as assinaturas, e veio para cá, tem ali até uma determinação do Tornard, dia 30 de janeiro. Dá uma olhada aí se não está no final lá. Do Tornard pedindo as providências do coronel, dia 30 de janeiro. Tá, então dia 30 de janeiro que tem a solicitação, que foi quando chegou para nós. Tem a determinação. De janeiro, isso. Aí dia 16, secretário de Saúde, ciente original para o senhor do Tornard, dia 20 de janeiro. Isso, pedindo ao coronel as providências. SAMU, para o coronel, arquivo e providências finais. Quanto ao seguro, dia 20 de janeiro. Não, mas eu falo,
Nós tínhamos... Ela não podia sair para a rua antes. E o SAMU recebeu dia 30. Eu falo, mas nós tínhamos um seguro até dia 9. Estou falando, ela estava segurada. Mas ela estava no processo de documentação, não tinha como. Foi mas essa... a documentação que... Mas mesmo assim, vereador, o que tem que ficar claro... 16 de janeiro. Mesmo assim, não, mas foi dia 30 de janeiro, foi a última providência, e daí dia 9 de fevereiro que estava vencendo o seguro para renovar o seguro. Mas veja bem, nada foi disso... opção da prefeitura, mas se ela quisesse usar até dia 9, porque o seguro estava vigente, é isso que eu estou falando. Mas ela não... tem um seguro vigente até dia 9 de fevereiro. Do dia 30 de janeiro, talvez, dia 30, dia 1º de fevereiro até dia 9, uma semana. Mas isso, nada disso impediu também o SAMU de ter as suas ambulâncias. Isso que é bom ficar bem claro. Isso não foi empecilho nenhum de atendimento, nada. Eu só quis esclarecer, senhores vereadores, porque já foi questionado e foi falado com relação a isso. Que estava moroso, que estava demorado, então explicar para vocês os trâmites. 60 dias. 60 dias. Então, essas aí vieram aumentar. Hoje o SAMU está com 11. Com essas 3 mais a do bombeiro. Então, quer dizer, nunca ficou sem nenhuma ambulância, como foi informado a vocês, né? Vereador Marilson, gostaria de dar uma... Vereador, eles já estiveram aqui, inclusive o doutor Ricardo Pletz, que é o coordenador clínico, né, do Hospital Municipal, o doutor Enio, do SAMU, a Sandra, que é da Secretaria de Saúde, a Vanessa, que é diretora do Hospital Municipal, a Marli Regina, que é diretora-geral da Secretaria, e a Sâmara, que é diretora da UPA Zona Sul. E eles já prestaram os esclarecimentos. A gente gostaria também de agradecer a presença do vereador Bravin, né, colocar aqui à disposição, se quiser fazer alguma pergunta, vereador, tá? Porque realmente eles vieram aqui para explicar, né, em relação às ambulâncias, em relação, né, à morte do adolescente, e já nos explicar, né? Então, se o senhor quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Eu acho que o que eu ouvi agora da Marli Regina foi muito bom, apesar de ficar aí as grandes interrogações. E eu utilizei a tribuna na terça-feira justamente por causa desse assunto e essa reunião da comissão, sabe, é uma pena eu não ter conseguido chegar a tempo para poder ouvir mais esclarecimentos, mas com certeza vocês aí colheram todos e vão estar trabalhando. Mas o mais importante de tudo é que o atendimento do UPA, assim, pela visão nossa, foi feito tudo da maneira como era necessário fazer. O nosso grande questionamento lá era justamente isso que a Marli acabou de dizer. Tudo que o UPA tinha que fazer, enquanto o papel do UPA foi feito, e isso tem que ser registrado. Então, eu não sei como foi o esclarecimento deles, mas eu gostaria de estar registrando isso, e isso foi o que nós também registramos no tribuna. O que nós questionamos é justamente assim, faltou ambulância. Não é o papel prioritário do SAMU, mas o que tinha no momento era o SAMU, a ambulância disponível. Era uma só, mas estava disponível. E isso que a Marli falou veio acalmar também um questionamento, que é o questionamento dela, mas aí não acalma o que é, né, aí está falando do funcionário, mas quando nós já remetemos a quem dirige, né, porque não vai falar com... É justamente isso. Tinha ambulância disponível e o SAMU negou-se a fazer o transporte, que era apenas tirar a enferma ali do UPA e levar até a Santa Casa, onde tinha já desde as 19 horas do domingo já estava disponível na UTI. É esse o nosso questionamento e é isso que fica ainda a interrogação, o porquê do não atendimento. Mas gostei de ouvir aí também, que é também a interrogação da Marli, que tem a sua responsabilidade, né? Então, mais para registrar isso. Vereador, eu acho que vale ressaltar aqui que eles já prestaram... Eu espero responder esse questionamento deles. Eles já prestaram todos os esclarecimentos para a gente em relação a isso, e a adolescente, né, o diagnóstico, e realmente existiu uma dificuldade, ela não está estabilizada, eles tiveram receio de poder transportar. Por isso
Pois não, Tá. Não só para eu gostaria de afirmar. Por isso o para esclarecer, questionamento. para esclarecer, porque o seu questionamento está em cima disso. O que você explicou aqui que tinha as viaturas disponíveis, mas existe para esse transporte é uma viatura avançada que só tinha uma. Outras viaturas tinha, pela explicação do médico. Para esse transporte dessa jovem tinha que ser uma viatura avançada. E essa avançada que só tinha uma. Tinha disponibilidade de outras viaturas. Tá. Bom, sim. Porque o meu entendimento não tinha, o que chegou, não tinha as ambulâncias e tinha uma do SAMU e que aí eu não sei quem, mas se registrou isso, que o SAMU se negou a fazer o transporte. Então, aí se eu não vou aqui determinar culpado, nem nós temos que, mas aí, pelo que eu entendi, tem uma justificativa. Mas é nesse ponto que nós pegamos e é nesse ponto que, até porque nós temos acompanhado também o trabalho, né, essa questão das ambulâncias, desde o início de 2013 foi foco, aliás, a Comissão da Saúde nasceu principalmente por essa questão das ambulâncias. Tá certo. Para mim? Tem alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria que você esclarecesse melhor o vereador, como ele chegou atrasado. Não, eu acho que vereador, Tá já foi esclarecido. esclarecido, nós temos um prazo, são 17 horas, amanhã eu acho que é interessante a Eu gente vou estar na aproveitar tribuna, né, senão a gente vai... a reunião, Sandra. Mas só para, então, o que eu usei a palavra justamente para registrar isso e que, de certa forma, apesar de detalhes, acho que vocês escolheram e nós vamos conversar. Sandra, tem um caso aqui que eu vou aproveitar e passar para você, em relação à endocrinologia. Você já deve saber do caso do senhor que está com tem diabetes, parece que está perdendo a visão, então se vocês pudessem verificar se de fato está colocando que é urgente, né? Ver se a gente não quer que faz nada daquilo que está no protocolo, mas ver se de fato é urgente, porque também não dá para ver. A gente sabe que tem pouco endocrinólogo para isso. Bom, a gente queria agradecer, nós nos sentimos contemplados, né, com a vinda deles aqui. Eu acho que vocês conseguiram, né, realmente esclarecer todas as dúvidas. Eu acho que nós passaremos isso, né, eu acho que para a população é nosso dever. E sem dúvida nenhuma, né, nós temos uma documentação aqui. Eu acho que a palavra de vocês também é o que eu falo sempre, né, vocês são uma equipe comprometida, a gente sabe, a doutorina que eu conheço, né, em relação ao SAMU, a dificuldade, né, que acho que, como qualquer setor da saúde, eu acho que realmente é o que mais causa problema e dificuldade. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade de vocês aqui. Nós nos sentimos contemplados. Gostaria de agradecer também a presença de todos vocês. E em relação aos funcionários, a Marlene Regina teve me passando, só que eu mesmo falei, olha, eu acho interessante a gente ter provas. Já tem algumas, acho que é interessante ter provas mais contundentes para que a gente possa estar vindo a público, né, Marlene Regina? Eu acho que depois, aqui no final do nosso relatório, a gente vai estar te procurando aí, você passar, se você tiver já, né, provas concretas em relação aos servidores. Vamos chamá-los também. Que realmente Já tem uma posição é bem importante. Tem outro caso. Já foi aberto o inquérito assim. Esse já é o segundo. E gostaria, sim, Claro. aí a gente gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e falar mais uma vez, eu fiquei bastante triste, né, nós comentamos isso aqui e é isso, acho que nada melhor do que esclarecer e colocar tudo, né, as linhas para que a gente possa dar essa resposta para a população. Obrigada, né, gente. Mas,